Bom dia, galerinha do YouTube! Estamos aqui mais uma vez com o nosso cursinho preparatório, Deus me livre, mas quem me dera! Hoje vamos fazer uma revisão de uma aula de botânica. Vou chamar aqui as professoras especialistas, Camila, Júlia e Laura. Olá. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada. As algas verdes são ancestrais das plantas. Isso pode ser identificado através da classe Chlorophyscia, pois ela inclui membros que se assemelham às briófitas e às plantas vasculares, tais como características estruturais, bioquímicas e genéticas, como a clorofila A e B e os pigmentos. Com o passar do tempo, foi necessária a busca de novos habitats pelos organismos fotossintetizantes. Isso se deu por conta da falta de minerais, o que resultou numa efetiva conquista do ambiente terrestre. Nessa transição desse certo, várias mudanças ocorreram, como os rizoides, a reprodução e os anexos epidérmicos, que serão discutidos a seguir com as nossas professoras convidadas. Seres fotossintetizantes que apresentavam rizoides, estruturas especializadas na ancoragem às superfícies de rochas, conseguiam se desenvolver melhor nesse ambiente. Devido ao ambiente costeiro e turbulento, a presença de paredes celulares constituiu uma característica favorável aos seres vivos que detinham dessa especialização, pois oferecia melhor sustentação e proteção contra choques mecânicos. Oi, aluninhas! Eu sou a professora Júlia e vou falar sobre reprodução. Esse assunto é um assunto muito fácil, vocês vão se dar super bem no vestibular, ok? Então, a adaptação reprodutiva conquistada pelas plantas foi o surgimento de esporos super resistentes que poderiam ser levados tanto pela água como pelo ar. A reprodução sexuada envolve a fusão de gametas haploides. Cada indivíduo funciona como um gameta e, em certa fase de seu desenvolvimento, dois indivíduos unem-se formando um zigoto que sofre meiose, formando 4 células filhas. A adaptação destas algas relacionada à reprodução é a capacidade do zigoto de permanecer retido por algum tempo no gametófito, o que lhes oferece maior proteção. Também é comum, em várias espécies de algas multicelulares, a ocorrência de um fenômeno chamado alternância de gerações. Durante o ciclo de vida dessas algas, alternam-se gerações de indivíduos haploides, que produzem gametas, e indivíduos diploides, que produzem esporos. Olá, alunos! Eu sou a professora Laura e vou falar sobre tecidos primários ou meristemas primários. O meristema primário ele é dividido em 3. O protoderme, que dará origem à epiderme, o meristema fundamental, que será dividido em 3, parênquima, esclerênquima e colênquima, e o procâmbio, que dará origem ao sistema vascular propriamente dito. Eu vou falar agora sobre a epiderme. Como é a epiderme de uma planta depois que ela conquistou o ambiente terrestre? A epiderme ela é uniestratificada, com células justapostas, com grande vacúolo e também é aclorofilada. A função da epiderme é revestimento e para diminuir a transpiração da planta. Também é contra os agentes externos, como alguns micro-organismos e algumas bactérias que possam estar atingindo essa planta. A epiderme conquistou uma película em torno dela que se chama cutícula. A cutícula ela é depositada com cera. O que acontece? Quando essa cera é depositada nessa cutícula, torna uma capa em volta da planta e essa capa tem a função de impermeabilização. Também estão presentes na epiderme outras estruturas com diferentes funções, que são conhecidas como anexos epidérmicos, que são 4: os estômatos, tricomas, pelos e acúlios, que eu vou falar logo em seguida. Os estômatos são formados por 2 células denominadas células guardas, que têm muita clorofila. Entre essas células existe um poro que é chamado de ostíolo.
O estômato tem a função do controle hídrico, trocas gasosas e também participa da fotossíntese. Está presente na parte inferior da planta. O que acontece? Quando a planta está precisando reter água, o estômato se fecha. E quando a planta precisa liberar água, o estômato se abre. Os tricomas são estruturas especializadas contra a perda d'água, por excesso de transpiração. Geralmente, os tricomas são encontrados em plantas de clima quente. Os tricomas podem fazer secreções, sejam elas oleosas, digestivas e urticantes. Os pelos nas plantas são responsáveis pela absorção de água e sais minerais provenientes do solo. Os acúlios são as estruturas pontiagudas com função de proteção da planta. Os acúlios são geralmente confundidos com os espinhos. Por quê? Porque eles têm a mesma fisionomia, mas com diferentes funções. Os espinhos são folhas modificadas que não se destacam facilmente da planta, e o acúlio já se destaca. Agora eu vou falar sobre os meristemas primários ou fundamentais e vou começar falando do parênquima. O que é o parênquima? A função do parênquima é o preenchimento da planta e tem a reserva de nutrientes, seja de amido, proteínas, gorduras, sais, etc. O parênquima é dividido em 5 partes. Nós temos o parênquima cortical, que é um tecido com função de preenchimento. Temos também o parênquima aquífero, que tem a função de reserva d'água. E temos também o parênquima clorofilado, que é um tecido que faz a assimilação, que é o que está participando da fotossíntese. Os outros 2 parênquimas são parênquimas aerífico, que tem a função de reserva de ar, e o outro é o parênquima amilífero, que é a função de reserva de alimento, principalmente o amido. Vamos falar agora sobre o colênquima e o esclerênquima e vamos citar a principal diferença entre eles. O colênquima é um tecido de sustentação com células vivas e é rica em celulose, ela não contém a lignina, diferente do esclerênquima, que tem a lignina em muita quantidade e tem células mortas presentes nesse tecido. Após a conquista dos tecidos primários pelas plantas, vieram os sistemas, entre eles o sistema vascular, que é formado por xilema e floema. O xilema carrega seiva bruta e o floema carrega seiva elaborada. O xilema transporta a seiva da raiz para o ápice e o floema transporta a seiva do ápice para a raiz, e isso possibilitou tamanhos maiores para as plantas. É isso, gente. Espero que tenham gostado da nossa revisão sobre botânica. E lembre-se, para mais vídeos como esse, curta e compartilha e se inscreva no nosso canal. Beijos e lembre-se, Deus me livre, mas quem me dera.